Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Uma alegria a gente estar aqui hoje, apesar da gente estar um pouquinho mais tímido, né? Algumas pessoas preferiram ficar em casa, a rua mais deserta, algumas estão dando um passeio, mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Antes da gente falar sobre o nosso sermão, eu queria que a gente tirasse um momento de oração por essa situação que tem acontecido ali na Ucrânia, entre a Rússia. Muitas pessoas têm perdido suas vidas, seus parentes, seus bens, sua expectativa de futuro, sua segurança. Isso tem trazido já uma certa desestrutura política e é nosso dever como igreja interceder, orar, pedir. Queria pedir ao nosso irmão, o presbítero Wagner, para estar fazendo esse momento de oração. Ele vai trazendo o microfone para você. Pai querido, muito obrigado por ter nos trazido aqui essa noite. E nós queremos estar aqui, ó Pai, em um momento de emprestar culto a Ti, Senhor. Queremos Te adorar, queremos Te engrandecer por tudo que Tu és, porque Tu conheces o profundo do nosso ser, Tu conheces o que está acontecendo ao redor do mundo, Senhor. Tu és o Senhor poderoso, conhecedor de tudo e de todos, ó Pai. Nós queremos entregar nas tuas mãos agora todo esse conflito que está acontecendo lá na Europa, que a igreja da Ucrânia está sendo bombardeada, a igreja está sofrendo, os pastores, os membros têm clamado, pedindo ao mundo que interceda em favor das suas famílias, das suas vidas. Ó Pai, nós entregamos a vida dos nossos irmãos que estão lá na Ucrânia nas tuas mãos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu és um Deus misericordioso e que nada do que está acontecendo está fugindo ao seu controle, Senhor, mas que tu esteja, Pai, agindo de forma sobrenatural sobre aquelas vidas, tendo, Pai, misericórdia daqueles homens que lutam por poder em detrimento a vidas que não sabemos, ó Pai, exatamente o estado emocional, o estado físico, o estado em que cada cristão, cada ser que está ali na Ucrânia ou fora da Ucrânia, os familiares que muitos deles vivem aqui no Brasil e que tem familiares lá naquele país, a ansiedade, a angústia que eles estão vivendo, tenha misericórdia, cuida deles, Senhor, que Tu o protejas, livres do mal, Senhor, que Tu livres, ó Pai, dos alvos dos bombardeios, Senhor, que Tu esteja, ó Pai, agindo de forma a estar transformando o coração daquela igreja. Talvez esse seja um momento, nós não sabemos exatamente o porquê que Tu permitiste tudo isso acontecer, mas que isso possa, Pai, estar fortalecendo a vida de uma relação de maior intimidade contigo, Senhor. Mas que não só eles lá, mas nós aqui também, Pai, possamos ser impactados, ó Pai, porque vemos que o ser que Tu criaste, ó Pai, ser totalmente dominado pelo pecado e lutar contra os seus próprios valores, Senhor, como seus próprios princípios, Senhor. Homem brigando com homem, lutando com homem. Ó Pai, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Te pedimos que Tu cuides da vida daqueles que estão lá, daqueles que estão ao redor do mundo e que estão sofrendo direto e indiretamente por esse conflito, Senhor. Ó Pai, que Tu esteja agindo na vida dos governantes, ó Pai, para que possa, Senhor, o quanto antes, a nossa vontade, Senhor, é que isso traga uma solução o mais rápido possível, Senhor. Ó Pai, que Tu esteja agindo sobre as lideranças mundiais que têm o poder de agir, de atuar e de trazer um conforto diplomático, Senhor, para que tudo possa ser feito, ó Pai, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, Senhor. Nós não sabemos exatamente a extensão de quanto tempo isso vai durar, mas o tempo que durar, se for pouco ou muito, Senhor, mas que eles possam, todos eles, Senhor, toda a liderança possa estar sendo impactada pelo Teu poder, pela Tua unção,
a sua misericórdia, Senhor. E por todos aqueles que não te conhecem, e talvez seja essa a oportunidade de estar se curvando diante de Ti e ver, Senhor, que Tu és o Deus que controla todos que estão acima e debaixo, acima da terra, como embaixo da terra, Senhor, como nós cantamos agora, Senhor. Nós queremos que isso seja uma realidade nas nossas vidas, que possamos, Senhor, realmente estar impactados, Senhor, a todo instante sempre lembrando e colocando esse povo, esse conflito, essa situação nas Tuas mãos. Que a Sua vontade seja perfeitamente manifestada na vida de todos aqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos nesse conflito. Em nome do Teu Filho Jesus nós clamamos, tenha misericórdia de todos nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de todos aqueles que estão ali, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Clamamos por Ti, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar, a nossa pregação vai ser baseada no artigo 8 da Confissão Belga. E o artigo 8 é a Trindade, um só Deus, três pessoas. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10. Apocalipse, capítulo 19, versos 1 a 10. Apocalipse 19, 1 a 10, diz assim: Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes mostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Quando a gente fala da Trindade, a gente fala de algo um pouco complexo para a gente entender. Porque a gente fala de um Deus, mas que são três pessoas diferentes. E aí você vê cada um dando o seu exemplo. Eu já vi dizendo que a Trindade é como a água nos seus 3 estados: sólido, líquido e gasoso. São estados diferentes, mas continua sendo água. Já vi alguém dando exemplo, e alguns aqui não vão entender, de um rádio que toca fita, CD, AM, FM. Metade aqui não entendeu o que é isso. São 3 funções, mas um rádio só. Ainda assim, ainda que essas imagens elas fiquem mais claras na cabeça da gente, elas não são tão completas. E a gente não consegue realmente entender. A gente não consegue entender porque é algo muito elevado para o nosso intelecto. Paulo vai dizer que o amor de Deus que a gente vive todos os dias, a gente o vê como uma imagem embaçada no espelho.
E naquela época, espelho era um pedaço de metal polido que você via basicamente o contorno do seu rosto. Você não via detalhes. Se o amor de Deus que você vê todos os dias, que te salva, que te quebranta, que te transforma, você só entende como uma imagem embaçada no espelho, de tão grande que ele é, quanto mais as outras coisas. Louis Berkhoff, um teólogo holandês, ele vai dizer que é muito complexo a gente entender a Trindade, porque a gente sempre parte do ponto de vista das nossas definições. Porque a gente fala de um Deus e três pessoas, e a gente parte do princípio de como nós somos como pessoa. E como pessoa, nós somos incompletos. E nós somos sóis. Eu, Arthur, como pessoa, sou apenas eu como pessoa, e acabou. Só que a nossa pessoalidade é manifestação da nossa imperfeição. Porque a gente só se conhece melhor na troca. Existem alguns defeitos que nós temos que nós só conhecemos porque outra pessoa pontuou. Já se percebeu isso? Eu tenho alguns defeitos que eu só descobri Tarsila apontando. Eu tenho alguns defeitos, algumas características que eu só descobri quando o Diego estava no corredor da igreja zoando os meus trejeitos. Olha só. Da mesma forma, qualidades. Existem qualidades nossas que nós não conhecemos, senão quando o outro vem dizer. Uma vez eu estava fazendo uma visita ao irmão da igreja e ele me fez um elogio que eu fiquei uma semana reflexivo, que eu nunca imaginei na minha vida que eu tivesse aquela qualidade. E até hoje, quando eu paro para pensar nisso, eu ainda duvido do elogio daquele irmãozinho. Porque a nossa pessoalidade é imperfeita. Mas Berkhoff vai dizer que a pessoalidade de Deus, por ser trina, ela é perfeita. Ela não precisa de ninguém para dizer quem Ele é. Deus sabe quem Ele é, e a Trindade é a manifestação da perfeição de que Ele é, porque a Trindade mostra o quanto Ele é pleno, o quanto Ele é cheio, o quanto Ele é perfeito. Então, isso é basicamente o que a gente precisa entender. A Trindade, som, foi? A Trindade manifesta a perfeição e o poder de Deus. Isso é motivo de descanso. É por isso que João faz questão de mostrar que no Apocalipse 19, as três ações das três pessoas da Trindade. Porque isso traz conforto saber que Deus é tão perfeito. Porque quando João escreve, a gente falou isso ano passado, quando a gente falou das 7 cartas às igrejas da Ásia, quando João escreve o livro de Apocalipse, ele escreve num momento muito delicado. Roma agora tem se levantado contra a igreja, tem perseguido os cristãos e tem torturado de todas as formas criativas possíveis. Cristãos aqui nessa época estavam sendo jogados às feras e devorados vivos. A gente acha legal os filmes dos gladiadores, mas naquela época, cristãos e suas famílias inteiras estavam sendo jogadas na arena para lutar contra gladiadores armados, e estavam sendo destroçados enquanto Roma batia palma para isso. Imperadores pegavam cristãos, batiam neles até eles perderam a capacidade de resistir, amarravam a postes, banhavam com pis e ateavam fogo com eles vivos, para que as ruas de Roma fossem iluminadas à noite. E eles estavam desesperados, sem esperança, sem sentido no amanhã. E Deus dá toda a visão a João do controle de todas as coisas para mostrar para a igreja que, apesar do momento estar difícil, Deus continua governando sobre todas as coisas. Apesar dos momentos hoje estarem complicados, Deus é aquele que governa a história do homem. E a igreja agora está descansada por saber que, ainda que Roma os matasse, Deus é quem governava a vida deles. Ainda que Roma os fizesse sofrer, existia um futuro que Roma não poderia tomar da mão deles. E a Trindade é a manifestação dessa segurança. Deus é pleno e perfeito. E hoje nós vamos entender um pouco essa ação das três pessoas da Trindade, e nós entramos no nosso primeiro ponto. Está aí? O Pai que determina
versos 1 a 6. Nesse primeiro bloco do texto, já é o final do livro de Apocalipse, né? Deus ele já se apresenta para João, ele já mostra a história do mundo para João, ele já mostra que governa todas as coisas, ele mostra que existe um livro selado com 7 selos e é o propósito de Deus no mundo. Ele mostra que esse livro está na destra da mão de Deus, lá em Apocalipse 5, mostrando que o domínio do mundo pertence à mão de poder e de governo de Deus. E ele começa a mostrar várias coisas. Ele mostra o anticristo, ele mostra a besta, que é o diabo, ele mostra a Babilônia, né, que é a grande prostituta. E, como eu disse, o anticristo, ele manifesta o poder na sociedade, o diabo usando a sociedade, seja um político, sejam políticos. É senso na teologia que existem vários anticristos, existiram vários anticristos. Né? Lá Daniel fala do abominável da desolação. Então existiram vários anticristos, mas virá aquele que terá o grande poder para fazer todas essas coisas prometidas na Escritura acontecer. Então, aqui fala do anticristo, fala da besta, o grande dragão, que é o diabo que planeja, que usa, que manipula, e fala também da grande prostituta, a Babilônia, que é a cidade que ele reina. Trazendo para a interpretação dessa grande prostituta da Babilônia em Apocalipse, são todos os povos, todas as nações que se voltam contra Cristo. Num sentido imediato do texto, àquela época, era Roma. No sentido amplo do texto, são todos os povos que negam Cristo e perseguem a sua igreja. E agora, tendo João visto e narrado todos os acontecimentos, ele vem falando agora, desfechando o Apocalipse. E ele começa esse fechamento aqui em 19, dizendo que agora Deus Pai está sentado no trono, e ele que determina tudo, o Pai que determina, ele escreve a história, e ele ordena com que a história aconteça de acordo com o que ele quer. E João diz que chega nesse momento, nos céus, os 24 anciãos e os 4 seres viventes estão dando aleluia, glórias a Deus, porque a grande prostituta foi derrotada e a sua fumaça está subindo para sempre. Né? Os 24 anciãos representam as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo. Ela representa a completude da igreja. Toda a igreja, em todas as eras da história, estão diante do próprio Deus. Os 4 seres viventes representam todos os seres celestiais que também estão debaixo do governo de Deus. Então, João está dizendo o seguinte, que toda a igreja na história e que todos os seres celestiais estão dando aleluia, porque agora Babilônia caiu e a sua fumaça sobe para sempre. Essa fumaça subindo para sempre significa que todas as nações que foram contra Deus e a igreja foram lançadas no inferno e eles vão sofrer para sempre. É isso o que João está dizendo. E conforme o texto vai discorrendo desse trono, esses 24 anciãos diz, agora que todos os homens, que toda a terra louve e adore esse Deus. E nós vemos que todos os servos, todos os que temem a Deus, pequenos e grandes, agora eles louvam a Deus com som tão alto que João fala que parece uma tempestade, parece uma chuva de trovões, de tão alto que é o som. Porque todos aqueles que temem a Deus agora estão dando glórias e aleluia a Ele. Porque aquilo que Ele determinou que acontecesse está acontecendo. Tudo que Deus falou que aconteceria, aconteceu exatamente como Ele determinou. É isso que João está dizendo. Deus Pai é aquele que escreve a história, que determina como acontece e que vai acontecer exatamente como Ele manda. E por isso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Isso significa que nós, como a igreja que recebeu essa carta à época, nós não temos motivos para nos desesperarmos. Ainda que a situação esteja difícil,
dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, no nosso trabalho, no mundo. Agora nós estamos vendo notícias ruins lá na Ucrânia. A Rússia agora, o presidente disse que por causa das pressões da OTAN, ele deslocou armamentos nucleares para situações estratégicas. E especialista já disse que existe uma bomba chamada Kizar, alguma coisa na Rússia, uma bomba nuclear, que ela é infinitamente mais poderosa que a bomba que foi lançada em Hiroshima. Então nós ouvimos tudo isso e nós ficamos assustados. Nós olhamos a notícia da pandemia e ficamos assustados. Até pouco tempo atrás, como se não bastasse toda a violência no Rio de Janeiro, nós já tivemos uma epidemia de gripe. E nós ficamos assustados. Alguns mais pessimistas ou mais realistas, vai depender do seu ponto de vista, estão assustados com o resultado que nós vamos ter depois do carnaval. Um engarrafamento terrível para a região dos lagos. No Rio de Janeiro, blocos estão desfilando, mesmo diante de todas as proibições. Nós não sabemos o que vai ser do Rio de Janeiro daqui a 15 dias. Nós não sabemos se daqui a 30, todos nós estaremos aqui. Se alguns terão partido, se alguns estarão no hospital. Nós não sabemos se o culto vai continuar presencial ou não. Isso tudo assusta. Mas quando João diz que existe um Pai que determina e que governa, e o que ele fala acontece, isso servia para dar paz à igreja e para dar paz aos nossos corações. Porque a situação que nós estamos não determina as nossas vidas, porque existe um Deus acima da circunstância. Por isso que nós não precisamos ter medo. Porque ainda que estejamos vivos, com saúde, ou doentes, ou mortos, Deus continua sendo dono das nossas vidas. Se nós estivermos vivos amanhã, estamos vivos para a glória de Deus. Se nós estivermos doentes amanhã, estaremos doentes, descansados no poder de Deus. Se amanhã nós morrermos, nós estaremos diante do próprio Deus, vendo todas essas coisas acontecerem. Por isso que nós não precisamos ter medo. Porque existe um Deus que determina e acontece. Não é como nós que não temos segurança em determinar nem as nossas vidas. Quantos planos nós já escrevemos e foram frustrados? Quantos? Quantos sonhos nós tivemos e foram completamente destruídos? Inúmeros. Porque nós não temos poder para nada. A gente está tão escaldado que a gente tem medo de fazer plano para daqui a 5 anos. Para daqui a 3. Mas nós estamos guardados por um Deus que não importa o que aconteça, os planos dele continuam acontecendo perfeitamente como ele quer. Os nossos planos dependem de inúmeras variáveis. Inúmeras. Eu quero estar aqui com vocês muitos anos, mas depende de tantas coisas. Depende da minha saúde, da saúde da Társila. Depende do conselho, porque com o tempo ele vai trocando. Depende do perfil da igreja. Vai que daqui a 10 anos o perfil da igreja muda tão completamente que eu não sou mais útil para a igreja. Depende se eu vou estar vivo, se eu vou estar com saúde. Depende se eu vou estar com ânimo. Isso só o que vem na cabeça de um ansioso crônico de imediato. Sem contar o restante das coisas. Depende de tantas coisas que a gente vai perceber no final das contas que nada está na mão. Nem um amanhã, nem o final desse dia. Mas entendam, meus irmãos, não importa a quantidade de variáveis que existem no mundo, o plano que Deus determina continua o mesmo. Olha quanto poder ele tem. Amanhã pode explodir uma terceira guerra mundial, soltar uma bomba atômica e destruir metade da população. O plano dele continua exatamente no mesmo lugar. Pode ser que amanhã as coisas se apaziguem, acabe a guerra, acabe a pandemia. Os planos dele continuam exatamente no mesmo lugar. Por isso,
Os nossos corações devem estar descansados em Deus, porque é um Deus Pai que determina e acontece. E nós entramos agora no segundo ponto. Existe um pai que determina e existe um filho que executa. Agora, nos céus, todos os seres dizem: regozijemo-nos, pois chegou a hora. E que hora é essa? Do casamento do Cordeiro e da sua noiva. O Cordeiro é Cristo, Filho, segunda pessoa da Trindade, Jesus. O tempo chegou. Naquela época, o casamento tinha toda uma burocracia para acontecer. Existia o acordo entre as famílias, e quando havia o acordo entre as famílias, ali já estava decretado o casamento, apesar dele ainda não ter acontecido. Fulano vai casar com cicrano. Cada um está na sua casa, eles ainda não vão casar, mas o casamento já estava considerado como um fato. Agora havia o tempo para a preparação do casamento, para o pagamento do dote, até o dia que chegava a cerimônia. E aí o noivo se vestia, saía da sua casa, havia um cortejo, ele andando pela cidade, até chegar à casa da sua noiva, onde havia uma festa que durava uma semana, e depois ele levava a noiva para sua casa. Mas existia um intervalo entre o pagamento do dote e o casamento. É disso que João está dizendo aqui. Agora chegou o momento da festa, porque os acordos foram feitos. Porque a Escritura diz que o salário do pecado é a morte, e todos aqueles que estão alheios, distantes de Deus, serão lançados no inferno. Mas existe uma noiva, que foi prometida a Cristo Jesus. Isso já está determinado, porque existe um Pai que determina, vai acontecer, ponto. E Jesus vem e executa o plano. Existe um dote a ser pago, e ele paga esse dote. Ele se faz homem, e ele entrega a sua vida no lugar da igreja. Ele entrega a sua vida no lugar de cada um de nós. Alguns perguntam, mas por que Deus, tendo todo o poder, simplesmente não perdoou e ponto? Nós falamos lá no começo que Deus ele é perfeito. Ele é tão perfeito que ele cumpre a sua própria ordem. Olha o nível de perfeição. Não é como aquele ditado que a gente fala, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é verdade? Quando a gente tem poder, a gente determina, mas a gente nunca faz como a gente determina. A medida sempre é mais forte para aquele que apanha. Não é assim? O pai sempre é mais rígido com o filho. E a gente vira para o pai e fala, mas por que você não faz isso? Já que isso é bom. A gente apanha, é obrigado a fazer, ele continua não fazendo. Mas Deus é perfeito. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer. E ele manda o filho. Você vai ser o dote do seu próprio casamento. Em vez de eu matar a noiva, eu mato você. E Cristo vem e executa o plano determinado pelo Pai. E ele morre, mas ele ressuscita. Ele vence a morte. E agora não existe mais dívida, porque o dote foi pago. Até o dia em que chegar o momento do casamento. É por isso que a teologia fala do já e o ainda não. Está determinado. Não existe nada na história que impeça isso de acontecer. Nada. Nem você. Eu vou abandonar Jesus e vou embora. Vai para o mais longe que você quiser. Se esconde no buraco mais fundo que você quiser. E Jesus já vai estar lá, te esperando.
É por isso que Davi disse: ainda que eu pegue asas e vou até os confins da terra, lá Deus já está. Ainda que eu me esconda num buraco tão fundo e escuro, para Deus lá é como o sol do meio-dia, Ele me vê. Não existe nada que interrompa esse plano, nem você contra você mesmo. Porque existe um filho que executou. Ele já deu à sua noiva uma veste de linho fino e branco. Isso representa pureza. A igreja já foi lavada por Cristo Jesus. Nós já fomos lavados dos nossos pecados, porque o sangue de Cristo, ele substituiu a lama do pecado que cobria o nosso corpo. Então, quando Deus nos vê, Ele não vê homens e mulheres manchados do pecado, vê homens e mulheres lavados pelo sangue de Cristo Jesus, vestidos de linho fino e puro. E ainda que você se suje, a Escritura diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Escritura está dizendo o seguinte: ainda que você peque, e esse pecado seja profundamente perturbador, ele nunca vai ser maior do que a graça de Cristo Jesus. Por isso nós descansamos, porque existe um Filho que executou o plano, e ninguém tem poder de destruí-lo. E aí nós entramos no terceiro ponto. Rafa, terceiro ponto. O Espírito Santo que mantém. Falamos de um Deus que determina, de um Filho que executa, agora de Espírito Santo que mantém. Essas informações são tão poderosas ao ouvido de João que ele cai. Ele cai diante da manifestação de tanto poder. E ele ainda tenta adorar o anjo que manifesta a notícia, não porque João era idólatra. E entenda, irmão, se essa mensagem nos impacta, imagina João que estava vendo ela. E ele cai diante daquele próprio anjo para adorá-lo, e o anjo diz: não, não me adore. Eu sou um servo igual a você. Eu sou simples e limitado igual você é. Não faça isso. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse espírito de profecia fala de dois tipos de profecia. Primeira profecia é a profecia oral. Aquele anjo está dizendo o seguinte: todos os profetas do Antigo Testamento que falaram em nome de Deus, falaram em nome de Cristo, e tudo que eles disseram foi para Deus, para Cristo. Adore o autor dessa mensagem, não a mim. Adore aquele que executou o plano, não eu. Adore aquele que determina e escreve, não eu. O espírito de profecia também é a profecia escrita, a escritura sagrada. Ele está dizendo: existe uma mensagem escrita que passa o tempo. Ela não passa, ela não acaba. Adore o autor dessa escritura. Adore aquele que deixou essa mensagem. E onde entra o Espírito Santo? Porque a Escritura diz para a gente, e o próprio Apocalipse diz, que é o Espírito Santo que nos faz crer em tudo isso. É isso o que o ancião e o anjo estão dizendo para João. Adore o Deus que mantém essa fé viva no seu coração. Aquele que mantém viva todos os dias, é Ele quem deve ser adorado. E é por isso que nós não temos a capacidade de fazermos com que esse plano não seja executado na nossa vida. Não é porque você é santo, você não é. Não é porque eu sou santo, eu não sou. Nós somos cheios de defeitos, cheios de falha, cheios de limitação. Se fosse depender de nós, nós estaríamos agora afundados nos nossos pecados, fazendo o que o mais profundo dos nossos corações deseja. Sendo egoístas, sendo mentirosos, sendo vaidosos, sendo corruptos, porque é isso que nós somos.
naturalmente o somos. Quando aquela raiva paira no seu coração, aquela inveja, aquela vontade de vingança, aquela vontade de ser melhor, aquela vontade de passar por cima, aquela vontade de procrastinar, aquela vontade de fugir, isso manifesta o quanto nós somos pecadores. Então, os planos de Cristo Jesus não acontecem porque nós somos bons, porque nós não somos. Ponto. E isso também não acontece porque a graça de Jesus ela é barata. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa a partir de agora, porque existe uma promessa e ela não vai deixar de se cumprir. Então eu faço o que eu quiser. Também não. Também não. Porque no próprio Apocalipse 19, no desenvolvimento do texto, fala que Jesus virá com um cetro de ferro nas mãos. Ele governa. Jesus não morreu para você fazer agora o que você quer. Ele morreu para que no lugar de você servir ao diabo e às suas próprias vaidades, você o servisse. Você agora pertence a ele. Você peca? Peca. Você enfraquece? Enfraquece. Sua fé esmorece? Você murmura? Você tenta fugir de Deus? Isso tudo acontece. Isso é certo? Não. Você peca? Você peca. Você vê coisas que não deveria, ouve coisas que não deveria, fala coisas que não deveria, faz coisas que não deveria. Quer dizer que Deus fecha os olhos para isso? Não. Porque o Espírito Santo mantém. Ele vai até o seu coração e ele simplesmente te constrange. É por isso que a Escritura diz que o amor de Deus nos constrange. Mas não é no sentido poético, não, meus irmãos. Não é no sentido daquela música romântica de que, Jesus, eu te amo, me perdoa, cai no chão. Não, não é só. Em primeiro momento, você peca, ele te mostra o quanto você pecou. O quanto você está errado. Mas se você simplesmente não muda, ele simplesmente te dobra no meio. Ponto também. É nesse sentido que o Espírito Santo mantém. Não que você faz o que você quer, é porque apesar de você fazer o que você quiser, ele muda o seu caráter, a sua forma de agir, querendo você ou não. Ele transforma você. Ele dobra o seu joelho. Ele mostra que você é pequeno. E ele é grande. E ele tem poder para isso. Chorando você, reclamando você, fazendo barganha você, ou não. Irmãos, entendam. No próprio Apocalipse diz que quando ele vier, todo joelho não vai suportar ficar firme diante da presença dele. Todo. Não é só dos crentes. Todo. E ele tem poder para isso. É por isso que nós temos a certeza que os planos dele são mantidos no nosso coração, porque o Espírito Santo quebranta os nossos corações. Tudo isso só é possível porque o plano foi executado. Porque Deus Pai manda o Filho e o Espírito Santo abre os nossos corações. Entendam, meus irmãos, nós vimos uma pequena fração do poder de Deus. E esse Deus, que tem o poder de determinar todas as coisas, mandou o seu Filho, que estava desde o princípio, que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele fez, mandou nascer como criança. Ele decidiu falar a nossa língua, sem merecermos. Entendam, meus irmãos. Quando Jesus se encarna como um homem, uma criança na manjedoura, ali não está uma só criança. Ali está o Deus Filho, que tem um conhecimento sobre todas as coisas, e ele se permitiu se fazer criança. Jesus naquela manjedoura, contemplado pelos céus. Os céus sabia quem estava ali, era o seu Criador.
As estrelas sabiam quem era aquela criança, aquele que com a sua voz criou toda a vastidão. O solo que segurou aquela manjedoura sabia quem estava nos seus braços, aquele que criou o barro, a terra, tudo. Eles estavam contemplando a plenitude dos tempos. Não um meteoro que veio na terra, mas o próprio Filho que se encarnou. Eles viram, ali está o Criador de todas as coisas. E é por isso que nós temos hoje a capacidade de aqui ouvir sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo e render glória e aleluia a Ele, porque o Filho se encarnou e pagou o preço no nosso lugar. E apesar dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós sabemos que nós pertencemos a Ele. E dele ninguém nos toma. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque mesmo com tanto poder, o Senhor decidiu olhar para cada um de nós. Mesmo tendo poder sobre todas as coisas, podendo controlar todas as coisas, o Senhor decidiu, Pai, governar as nossas vidas tão pequenas e frágeis. O Senhor decidiu entregar o seu próprio Filho para pagar o preço em nosso lugar. O Senhor, na pessoa do Espírito Santo, decidiu habitar nos nossos corações e nos quebrantar todos os dias, apesar da nossa teimosia, da nossa rebeldia. Por isso, Senhor, que nessa noite nós possamos, o mínimo possível, entender o seu poder, a sua graça, a sua glória, a sua majestade, e que o joelho dos nossos corações estejam prostrados diante da sua presença, rendendo todas as nossas vidas a Ti, rendendo todas as nossas ações a Ti, sabendo que a Ti pertencemos e essa é a nossa suficiência. E isso nos basta. Porque a perfeição que muitas vezes tentamos alcançar, encontramos em Ti, que é perfeito. O descanso que nós tentamos achar, encontramos em Ti, que é o descanso sobre todas as coisas. O poder que nós tentamos segurar nas nossas mãos pertence ao Senhor, que é o próprio poder e governa as nossas vidas. Nos constrange, ó Pai, nos quebranta, e que entendamos o quanto nós somos pequenos, mas o quanto estamos guardados na sua mão de poder e glória, e que em Ti encontremos a paz. Em nome de Jesus. Amém.